A fé irracional, ela separa, né? E tudo que separa é material. Então, eu tenho uma fé, você tem outra. Se você não tem a mesma fé, eu me vejo diferente de você. E eu até demonizo pessoas que pensam diferente e têm fé diferente da minha. Agora, espiritualidade, não. É normal que você tenha uma fé de acordo com o nível que você estiver, né? Mas tudo é uma coisa só, meu Deus do céu, né? Não pode ser, entendeu? Como times de futebol que ficam jogando pedra, torcidas organizadas, né? Porque hoje a gente falou do cristianismo. Acho que a maioria dos assim chamados cristãos não são cristãos. Não dão outra face, não amam a Deus e o próximo como a si mesmo. Sei lá, não é isso. É simplesmente um refúgio, né? É um refúgio irracional, na maioria das vezes, né? E, não, sei lá, não estamos aqui para, né, fazer crítica, não. Mas eu acho que uma pessoa que atingiu mesmo o cerne do cristianismo, ele é Hare Krishna também. Uma pessoa que é Hare Krishna, ele é cristão também, ele é budista também, porque aqui na superfície parece que são coisas distintas, mas quando mergulha, está todo mundo junto igual. E no mundo espiritual, não tem igreja cristã, Hare Krishna, budista, não existe isso. E dá para a gente refletir aqui, né? Não é nada baseado em fatos, que de alguma forma esses seres, quando encarnaram aqui, beberam dessas fontes, né? Tipo, Jesus pode ter bebido da fonte de Krishna, Krishna bebeu da fonte de outro, Buda bebeu da fonte de Krishna, porque todos eles estão bebendo da mesma fonte, né? É uma fonte em comum. A verdade é diferente da fé, né? É uma. 2 mais 2 são 4. Para o budista, para o cristão, para o hinduísta, para o ateísta, 2 mais 2 são 4. Então o conhecimento, por exemplo, Krishna diz na Bhagavad Gita que a alma ela é eterna, né? Bom, tem vários versos que falam sobre isso. Krishna não está falando que a alma dos hindus é eterna e que a alma dos cristãos não é eterna e que a alma dos ateístas não é. Não, a alma é eterna. Isso independe da fé sua. Existe esse componente. Então, o que me atrai, e eu acho que o que atrai as pessoas que são mais racionais e pensam dentro da literatura, o que atrai na literatura védica, é essa apresentação mais assim científica e espiritual e que sempre empurra a gente para essa visão de unidade e não uma coisa separatista, entendeu? Porque, por exemplo, tem um cara que está super caído, né? Isso não muda o fato de que ele é uma alma. Não muda isso. Então, como é que você vai amar ao próximo? Quando você entende que eles são almas. Você não vai amar o cara que está roubando a merenda, o político, né? Não vamos amar esse personagem. Mas ali dentro tem uma alma, uma centelha. Porque dentro da pessoa mais caída desse mundo, ali dentro tem uma centelha divina. Todo ser vivo, em essência... É uma expressão desse divino. Total. O processo é lapidar, né? Dar vazão, podemos dizer assim, né? Porque tá ali, né? A pessoa que deixou dormindo ali, deu um remedinho para a alma. Tem que purificar, né? O exemplo que eu ia dar está relacionado à ideia de purificar, porque a água, por exemplo, ela nasce pura. Dependendo do caminho que ela percorrer, dependendo dos dejetos que indústrias químicas jogam, ou seja lá o que for, a água pode se tornar um veneno. Mas se você tirar da água tudo que não é água, você vai ter água pura, ela é perfeita. Então o que acontece é que nós estamos condicionados, acreditando. Tem muita coisa que entrou dentro da gente que não somos nós, que você tem que remover isso, tirar isso. E precisamos de um processo. Não é que isso vai sair só por causa de fé, não. É um processo mesmo espiritual. Por isso que eu disse, é uma batalha, né? É uma luta, né? Tem outro exemplo que eu gosto muito, que quando Michelangelo, ele
a gente sabe, um super artista, ele esculpiu uma estátua de Davi de uma pedra de 5 metros cúbicos, negócio impressionante. Aí perguntaram para ele se havia sido difícil ele esculpir Davi, né? A resposta foi genial. Ele falou, olha, o difícil foi eu enxergar Davi dentro da pedra. Depois que eu enxerguei Davi, só foi tirar o que não era Davi. Caraca, que profundo. Tirar o que não é Davi. Então, nós não somos seres materiais, corpos materiais, brasileiros, terráqueos, não. Estamos. Mas ali dentro tem o, entre aspas, Davi, que é a alma, né? E dentro de qualquer um existe a mesmíssima alma. Não a mesma no sentido da mesma qualidade. Vem da mesma fonte. Mesma fonte, exatamente. Então, não adianta você só ter um processo religioso que você vai uma vez por semana e canta e louva e tal, e depois da segunda-feira, não. Aí não cumprimenta o porteiro, não cumprimenta o amiguinho da rua, né? A gente vai até mais longe, né? Porque, segundo a literatura védica, tem 4 coisas, que depois, se você quiser editar, mas também, às vezes, é legal apresentar. Tem 4 coisas que a gente precisa, que é a intoxicação, o sexo ilícito, o consumo de carne e jogos de azar. São 4 coisas que quebram os 4 pilares do Dharma. A intoxicação quebra a austeridade. Uma pessoa que se intoxica não consegue ter uma vida de retidão. Ela é serva da mente. Mas aí, quando você fala em intoxicação, você está falando em todos os corpos, né? Você está falando tanto da parte do alimento como da parte dos pensamentos, das emoções. Estou falando mais de drogas mesmo, de bebida, estimulante mental, coisa que entorpece, né? A promiscuidade também. Obviamente, as pessoas se casam e constituem família, e tem uma instituição que você canaliza a sua energia, beleza, mas a promiscuidade, né, quebra a pureza, que é outro pilar, né? O consumo de carne e a conivência com a crueldade que é feita com os animais, que é uma coisa muito séria, né? Quebra o pilar da misericórdia, da compaixão. E, finalmente, os jogos de azar, que hoje em dia cresceu muito, essa história de bet. Tem até, assim, jogadores que vão ser banidos. É uma porta para você enganar, você desenvolve uma mentalidade desonesta, né? Até precisa se identificar mais com Maia, né? Total, essas 4 coisas nos colocam em contato com Maia pesado, né? Então, primeira coisa que é recomendado mesmo, olha, essas 4 coisas, né? Esse é o começo de tudo, né? É o começo. Porque senão a gente vai tentar encher um pote com um furo. E não vai, a coisa, né? Então isso é uma... Por isso que eu falei, é uma guerra, né? É uma vida... agora, é prazeroso, não é que é uma guerra e a gente está sofrendo. Não, é um prazer. Quando você faz com consciência, né? Você sente, assim, uma satisfação muito grande de estar lutando contra o lobo mau, né? Que está dentro de você, que eu dei o exemplo, né? Você sente esse prazer, porque assim, o cultivo e adquirir conhecimento e conseguir aplicar produz algumas experiências internas, né? A gente está falando da fé. Então, para mim, a fé que faz sentido é aquela fé que é baseada em experiências. Por exemplo, cantar o mantra, né? Cantar mantras. Isso, o próprio nome mantra significa que vai libertar a sua mente da ansiedade, de várias coisas. Isso é legal, né? Você vai limpar a sua mente, que muita coisa entrou e se alojou, muitos entulhos estão dentro da gente, que impede, inclusive, a nossa relação com Deus, nosso caminho, diríamos assim, está obstruído por muitas coisas. Então, o cantar remove você, né? Tudo bem, eu li sobre isso, faz sentido, ok, mas não cantei. Aí, um belo dia, o bicho pega, aí eu canto, aí eu sinto. Aí a minha fé entra em outro nível, porque eu experimentei. Mas é esse baseado em experiência. Então a fé, baseado em experiência, e antes disso, em conhecimento, né? Essa fé é legal.